Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Schroeder, professora. Sejam bem-vindos ao meu canal e a mais uma homenagem ao autor. E o autor escolhido de hoje é Paulo Leminski. Mas antes de começar falando sobre, eu gostaria de pedir para você já verificar a inscrição no meu canal, ativar o sininho e deixar o seu curtir, que isso ajuda pra caramba. Como boa curitibana que sou, não poderia não falar do Paulo Leminski, meu conterrâneo e um dos meus poetas favoritos. Paulo é um dos principais nomes da poesia marginal no Brasil. Paulo Leminski Filho nasceu no dia 24 de agosto de 1944 em Curitiba, no Paraná. Seu pai, um polonês, também se chamava Paulo e sua mãe, uma ascendente africana, Áurea. Dos 12 aos 19 anos, o Paulo frequentou o Mosteiro de São Bento, em São Paulo, onde aprendeu teologia, latim, filosofia e literatura clássica, mas abandonou o local para participar da Semana Nacional de Poesia de Vanguarda em Belo Horizonte. E lá foi o local onde ele teve o primeiro contato com os poetas concretistas. Aos 20 anos, publicou o primeiro poema na revista Invenção. Essa revista era dirigida pelo Décio Pinhatari, que é um dos maiores nomes da poesia concreta no Brasil. Aos 20 anos também ele iniciou seu trabalho como professor de história e de redação em cursinhos pré-vestibulares. E assim foi tendo seus poemas, seus textos publicados em revistas alternativas. Em 1975, Paulo publicou a sua obra mais polêmica, Catatal. Ele levou 8 anos para escrever essa obra. Casou com a também poetisa Alice Ruiz, com quem teve 3 filhos, Miguel, Áurea e Estrela. Paulo foi multifacetado. Foi poeta, tradutor, crítico, redator publicitário, escritor e letrista. E essa questão dele ser redator publicitário foi o que fez com que ele trouxesse muito o visual para os seus poemas. Paulo tinha um estilo próprio. Usava humor, ditados populares, brincava com a melodia, uns trocadilhos, bem como fazia uso da coloquialidade e da concisão, ou seja, Paulo tinha o dom de dizer muito, usando muito pouco. Alguns consideram a sua poesia sem compromisso, que ele escrevia o que dava na telha, o que o coração mandava. Lembra daquela obra que eu falei que causou polêmica lá em 1975, que ele levou 8 anos para escrever? Então, o nome dessa obra é Catatal. Para Paulo, era considerado assim um mero romance-ideia, mas a crítica não recebeu assim não. Na verdade, ele recebeu muitas críticas e a alcunha de escritor maldito, pois ninguém entendeu a história. E Paulo ficou um pouco traumatizado com isso, jurando a si mesmo que nunca mais ia escrever em prosa. Não cumpriu não. Acontece que em Catatal ele utilizou de um experimentalismo linguístico e narrativo nunca antes visto. E o enredo era bem pitoresco e muito fora do comum. Ele estava trazendo aquele ar de alegoria tropicalista com o filósofo francês René Descartes, vivendo no Brasil holandês de Maurício de Nassau. Aí o povo não curtiu muito não. Muitos disseram que era uma obra quase incompreensível. E Paulo ficou um pouco traumatizado com isso. Porém, o jogo começou a virar lá nos anos 80. Foi quando ele publicou Polonaises e 80 Poemas. Esses 2 livros eles têm diferença de meses entre eles, no lançamento de um e outro. Esses 2 livros eles são considerados herdeiros dos melhores momentos da geração mimeógrafo. O que é geração mimeógrafo? Acontece o seguinte: os autores eles não tinham vínculo com as editoras, principalmente os autores da poesia marginal, que as editoras elas não gostavam de publicar nada que fosse subversivo.
Então acontece que eles foram de um modo bem artesanal, imprimindo, indo no mimeógrafo. Lembra do mimeógrafo? Quem nasceu nos anos 80 ainda pegou um pouquinho do mimeógrafo na escola, que a gente recebia aquela prova, aquele cheirinho de álcool, né? Aquela maquininha era o mimeógrafo. E eles faziam assim, eles iam lá, copiavam os seus poemas, os seus textos no mimeógrafo e iam distribuindo. Era bem underground mesmo. Então por isso que eles ficaram marcados como geração mimeógrafo. O Paulo não se arriscou apenas na prosa e na poesia, mas ele também foi biógrafo. E ele separou 4 personalidades muito interessantes para escrever sobre. Em 83, ele escreveu a biografia do Cruz e Souza e do Matsuo Bashō. Matsuo Bashō foi quase que um guia para o Paulo, porque ele era um mestre do haikai. E o haikai é um estilo que está muito vinculado ao Paulo. Em 1984, biografou a vida de Jesus. E em 1986, de Trotsky. Também, né, eu já tinha comentado isso lá na parte da vida dele, ele foi tradutor e traduziu obras de James Joyce, Samuel Beckett, o poeta francês Alfred Jarry e Yukio Mishima. Classificar as obras do Paulo é um pouco difícil, porque elas fogem a qualquer denominação, uma vez que ele gostava de misturar os gêneros. Então, é um autor muito livre, né? Acho que é isso que me encanta tanto nele. Ele era um autor que não tinha medo de experimentar. Então, as obras dele são as publicadas em vida: Catatal, 80 poemas, Polonaises, Caprichos e Relaxos, Agora que São Elas, Anseios Crípticos, Distraídos Venceremos, Guerra Dentro da Gente. Além daquelas biografias que eu fui falando, né, que ele foi lançando separadinho. Em 1990, relançaram num compilado as 4 biografias num livro e, se eu não me engano, em 2014 a Companhia das Letras lançou as 4 também. Se eu não me engano a data, tá, gente? Porque a Companhia das Letras lançou o livrinho amarelo dessa coleção aqui do Leminski. O nome é Vida. E aí as obras pós-mortem, porque ficou a cargo da Alice Ruiz, a esposa dele, de organizar toda a obra dele. As obras pós-mortem são La Vie en Close, Metamorfose, O Ex-Estranho e o Toda Poesia, que juntou todas as poesias dele. Essa edição aqui é de 2014, a minha colinha. 2014, uma edição linda, maravilhosa, que eu amo de paixão, da Companhia das Letras, que eu super indico, gente. Olha, eu até ganhei a camisetinha também aqui, ó. Na época que eu trabalhava numa livraria. Tem a caneca também, muito fofa. E é muito, muito bem feita. E tem umas poesia visual. Ai, maravilhoso. Acho que é uma dica aí de leitura. Paulo também foi um ótimo letrista e compôs com nomes como Itamar Assunção, Moraes Moreira, Guilherme Arantes, Arnaldo Antunes e o grande, para nós pelo menos, né, curitibanos, eu que sou curitibana e orgulhosa de tudo que nela há, da banda Blindagem, o Ivo Rodrigues. Tem um site chamado imub.org, immub.org, que consta 135 fonogramas da autoria de Paulo Leminski. Mas como repete algumas músicas assim que, né, regravações, eu tô jogando aí em torno de 100 composições, ok? Eu vou destacar 2 letras aqui que são um pouco mais famosas, que é Verdura, que ficou famosa na voz do Caetano Veloso, e Dor Elegante, que foi regravada pelo Itamar Assunção, se eu não me engano, é composta com ele também, e também pela Zélia Duncan. Tem um projeto muito fofo chamado Lemins Canções, que foi gravado pela filha do Paulo, a Estrela. Ela trouxe para as novas gerações conhecerem a obra do pai, e há composições inéditas em que ela finalizou junto com o pai algumas letras. É uma maneira assim de homenagear muito bonita. Tá? Eu tô falando que ela finalizou, que ela compôs com o pai, porque com certeza, né, ela encontrou os manuscritos dele, alguma coisa assim, já tinha
Paulo já tinha deixado pronto e ela finalizou ali, deu a pinceladinha dela. Eu vou deixar o link para vocês conhecerem o projeto, que é super legal. Eu separei algumas curiosidades aqui acerca do Paulo. Ele era faixa preta em karatê, apaixonado, fascinado pela cultura japonesa e pelo Zen budismo, e por isso, né, que ele se encantou tanto pela escrita do Haikai. E graças a essa escrita do Haikai, por ele ter se encantado com esse universo, é que ele descobriu que a sua vizinha era Helena Collodi, uma grande poetisa paranaense que já havia escrito haikais há muitos anos atrás. Ela é a pioneira dos haikais no Paraná. E ela disse depois, numa entrevista, que foi graças ao encontro com ele que ela voltou a escrever haikai. Que ela se sentiu assim, sabe? Ah, que legal, posso continuar escrevendo, sabe? Ela se sentiu motivada para escrever haikais, voltar à escrita dos haikais. E eles tinham um relacionamento muito bonitinho, assim, quase de mãe e filho. Paulo ganhou inúmeros apelidos pitorescos ao longo de sua vida. Cachorro Louco é um deles. Ele se autodenominava Polaco Mulato de Curitiba, mas também já foi chamado de Polilingüe Paroquiano Cósmico, Samurai Malandro, Caboclo Polaco Paranaense, o Bandido que Sabia Latim, e esse até virou o título de uma biografia escrita pelo Toninho Vaz, e um dos que eu mais gosto, que é o Polaco Louco Paca. Eu acho que combina bem. Gosto muito. Muito, muito. Há também, em Curitiba, o Parque das Pedreiras, a Pedreira Paulo Leminski, que fica junto com a Ópera de Arame, recebeu esse nome, Pedreira Paulo Leminski, em homenagem ao Paulo, e ela fica situada na divisa de dois bairros, que é o Abranches e o Pilarzinho. Paulo morou durante muito tempo nesse último que eu citei, o Pilarzinho. Então, foi um modo que a prefeitura achou de homenagear esse grande ícone curitibano. Tem também uma outra curiosidade aqui, o meu primeiro contato com Paulo, que foi através da música. É uma banda curitibana chamada Black Maria, eu não sei se eles ainda tocam, gravaram o poema A Lua no Cinema. Eu lembro que eu gostei, quando eu escutei assim, eu gostava da letra, eu ficava imaginando aquela historinha da estrelinha bem pequena, né? Dessas que quando se apagam ninguém vai dizer que pena. Então eu achava tão triste, né? Eu achava bonitinha e achava interessante essa questão de começar com A Lua foi ao cinema, passava um filme engraçado. A história de uma estrela que não tinha namorado. Então, né, eu achei interessante assim, o jogo de palavras. E só que até hoje eu não consigo ler o poema sem escutar a voz do vocalista, que era o Franco Milani, cantando. Eu não vou cantar, tá, gente? É só avisando como é que foi meu primeiro contato. Outra curiosidade também é que Caetano e Gil viviam indo para Curitiba para visitar o Paulo, e lá eles compunham juntos, tocavam e muitas coisas. A Paulo também torcia pelo Atlético Paranaense e eu li isso numa matéria do Globo Esporte. E o Paulo teve uma vida muito rápida, ele era muito para frente, era muito fora da curva, muito à frente do seu tempo e morreu cedo, cedo demais. Ele tinha cirrose hepática e acabou morrendo no dia 7 de junho de 1989, em Curitiba. Então, Paulo foi essa pessoa muito à frente de seu tempo e que deixou uma marca, né, sua marca indelével, na literatura brasileira, na literatura curitibana, na poesia marginal. A poesia nunca mais foi a mesma depois que existiu o Paulo Leminski. Assim é essa visão aqui de fã, né? De quem admira demais o trabalho. E eu vou deixar aqui como dica o Toda a Poesia da Companhia das Letras, tá? Aqui eles reuniram todos, o 80 Poemas, o Polonaise, Distraídos Venceremos, por aí vai. Tem também, ó, vocês vão encontrar umas coisas assim aqui, ó. Muito, muito maravilhoso, né? Amo demais.
Então fica aí uma dica, tá, gente? Não tô ganhando nada com isso, só tô indicando mesmo que eu acho que a gente tem que ler e conhecer essas maravilhas que a gente tem na nossa literatura, né? Nossa literatura é muito rica. Então, Paulo não seguia um estilo, seguia a si próprio e é único. Ele conseguia, como eu já tinha falado, né? O que mais me admira é conseguir se expressar tanto, dizer tanto em um curto espaço, porque o haikai é isso. O haikai ele não permite espaço para você se expressar. Você tem 3 versos para se expressar e tem que contar as sílabas ainda, tá? Porque tem todo um jogo ali. Eu vou fazer um vídeo explicando como é que funciona haikai. E ele dominava essa arte como ninguém. Caso você não conheça Paulo Leminski, né, ó, dê uma chance que eu tenho certeza que você vai amar. Então é isso, gente. Viva Paulo Leminski, viva a nossa literatura. E essa é minha humilde homenagem a esse meu autor favorito, meu conterrâneo, que eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou da mesma cidade dele, da mesma cidade, né? Ó, tô perdendo um pouco meu sotaque aqui. Então é isso, gente. Comentem o que vocês acharam do vídeo. Me contem qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com a obra do Paulo, se já conheciam, se não conheciam, tá? E vamos trocar ideia aí, tá bom? Gente, sigam-me também nas redes sociais. O Twitter eu meio que ainda não dei conta dele, mas eu tô chegando lá, tá, gente? Eu sou uma só pra lidar, não é fácil não. Então é isso, gente. Não esqueçam de verificar a inscrição no canal, ativar o sininho, deixar o seu curtir, que isso ajuda muito o crescimento do canal, tá bom? E um beijo e obrigada a todo mundo que já me acompanha. E aos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Espero que gostem do que encontrarem por aqui. Tá bom, gente? Então é isso. Beijão, até a próxima!